hino bonito, né? Agradecemos muito por esse momento de louvor sobre a graça do Senhor. Um cordial boa noite a todos. Parabéns a você que veio. Graças a Deus aqui chegamos. Irmãos, mais um dia se foi na história da nossa vida. É um dia menos para a volta de Jesus. Cada dia que passa é motivo de alegria e gratidão, porque estamos mais perto do lar celestial. E é um dia a mais de oportunidade que Deus dá a você e a mim, e juntos subimos a escada da santidade. Então seja muito bem-vindo e parabéns pela sua escolha de estar aqui hoje. Você verá que vale a pena ter vindo aqui, viu? Ao sair daqui serão diferentes, abençoados mais ainda, porque vamos estudar profundamente a palavra de Deus. Irmãos, quando a gente estuda a palavra, o Espírito Santo fala ao nosso coração, nos prepara melhor para o reino da eterna felicidade. Então seja muito bem-vindo. Ontem nós estudamos um assunto aqui bastante avançado. Ontem estudamos aqui sobre a primeira besta de Apocalipse 13, a besta que subiu do mar. E hoje, irmão, vai ser sobre a segunda besta, um tema bastante avançado, um tema que sacode, mas quando Deus sacode é para salvar. Antes de nós entrarmos no tema de hoje, temos conosco aqui o pastor Laércio, que é o nosso líder de publicações para toda a Associação Paulista do Vale. Ele trabalha com uma equipe de reportagem e tem aí algumas equipes trabalhando, e ele então disponibiliza a oportunidade para que pessoas possam entrar na sua equipe para trabalhar na área de publicações. Então ele vai explicar um pouquinho aqui sobre essa oportunidade, né, que será oferecida a todos que quiserem participar trabalhando com a publicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Boa noite, que a graça maravilhosa de Cristo esteja com cada um de vocês. A Igreja Adventista, ela prega o Evangelho de diversas maneiras, através de ministérios, televisão, rádio, clínicas, hospitais, fábricas de alimentos, agências de solidariedade, muitas maneiras. E tem um ministério que chama Ministério de Publicações. A Igreja Adventista prega muito o Evangelho através de livros e revistas que são publicados pelas nossas editoras, livros e revistas que falam de saúde física, mental e espiritual. Quem evangeliza com esses livros? Os membros da igreja e um grupo de missionários que se chama de comportores. Quem são os comportores? São aqueles membros da igreja que recebem um chamado de Deus, seja já batizado há muito tempo ou seja um membro recém-batizado. Ele recebe um chamado de Deus e ele é treinado para ir de casa em casa. Ele é capacitado para ir nos lares e levar dois tipos de mensagens. A primeira, um comportor missionário, ele fala da mensagem de saúde. E a segunda mensagem que um comportor fala, que é uma comportora, ele fala de Jesus, fala de esperança. No final da visita, esse missionário apresenta livros, revistas, e as pessoas compram esses livros. E através da venda dos livros, ele se torna um missionário de manutenção própria. Através desse trabalho, ele recebe benefícios da Igreja Adventista do Sétimo Dia, muitos benefícios semelhantes ao do pastor, e muitos outros benefícios, e também realiza sonhos, mantém a família, tá? Então, o comportor, ele é um representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se você sente um chamado para trabalhar para Deus, tá? Você procura o seu pastor, pega o meu contato com o seu pastor, e eu quero conversar com você, dizer que Deus tem um plano de trabalho para você através da comportagem. Segundo recado, nós vamos ter uma campanha de comportores estudantes aqui no bairro da Independência, tá? Aqui pertinho da igreja, pastor Antônio. Nós vamos ter uma semana de treinamento, do dia 13 ao dia 18. Se você quiser participar do treinamento,
é totalmente gratuito. Alimentação, hospedagem, e vai acontecer aqui no bairro Independência. A casa já está alugada, está tudo pronto para que você possa participar de um treinamento totalmente gratuito para você conhecer e saber o que é a comportagem. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, pastor Antônio, pela oportunidade. Muito bem, dado o recado, eu tenho mais um recado agora. Você vê a palavra. Sábado que vem, sábado próximo, dia 14, vamos encerrar nossa semana com o grande batismo. E estamos contentes que já temos muitas pessoas que tomaram decisão pelo batismo. O Espírito Santo está trabalhando e louvado seja Deus por isso. Vai ser uma festa bonita aqui para a honra e glória de Deus. Então, sábado à tarde, às 4 da tarde, vamos encerrar o nosso grande batismo. Irmãos, o batismo é que liga a pessoa ao corpo de Cristo. Então, quando uma pessoa é batizada, ela está ligada ao corpo de Cristo, agora é membro do corpo de Cristo. Então o batismo é importantíssimo. E Jesus falou assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então o batismo faz parte do processo no preparo para a volta de Cristo. Eu costumo dizer que o batismo não é nem o começo nem o fim, faz parte do preparo. E quero repetir: batismo não é para as pessoas perfeitas. Não tem ninguém perfeito aqui. Batismo é para as pessoas que aceitaram o perfeito, que é Jesus Cristo, e está disposto a caminhar com Ele até a morte, ou até a volta dele. Então, se você for esperar ser perfeito para se batizar, nunca vai se batizar. Entende? E batismo também não é para as pessoas preparadas para o céu. Não. É para aqueles que estão se preparando para o céu. E o preparo leva uma vida toda. Entende? Então a pessoa tem que se batizar e continuar se preparando. Está entendendo? Continuar agarrado a Cristo. Então o batismo não é nem o começo e nem o fim. Faz parte do preparo. Então pode ser o seu batismo também. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, estamos aqui para lhe ajudar. E se a sua ficha não foi preenchida ainda, fala conosco para que possamos preencher a sua ficha de batismo. Cada pessoa que vai se batizar vai receber um certificado de batismo e um kit especial de batismo. Tá certo? Muito bem, essa é a sua oportunidade de ser batizado, ser batizada. Irmãos, vamos abrir a palavra? Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13. Irmãos, Apocalipse 13 fala de duas bestas. Acima do capítulo 13 tem um título, tem? Ele fala aí: a besta que emerge do mar. Capítulo 13, verso 11. Acima do verso 11 tem outro título. O que diz aí? A besta que emerge da terra. Então, irmãos, aqui na tela, veja. Ontem nós estudamos sobre a besta que subiu do mar. Ontem. E hoje o tema é sobre a besta que subiu da terra. E amanhã vai ser sobre a imagem da besta, o selo de Deus, a marca da besta e o 666. Então são assuntos avançados, você não vou pregar por aí. Então, hoje é a segunda besta, a besta que subiu da terra, né? Deixa eu perguntar, tem alguém hoje que não veio ontem? Quem não esteve ontem? Deixa eu ter uma ideia. Levanta a mão. Quem não veio ontem? Temos várias pessoas que não vieram ontem, né? Muito bem. Perderam a metade da vida. Aqui não pode faltar não, viu? Aqui se faltar uma noite, perde a metade da vida. Quer dizer o seguinte, perdeu o tema de ontem. E agora? Né? O tema de hoje é muito ligado ao tema de ontem. Então quem não veio ontem vai entender muito bem a parte de hoje. Mas não com tal propriedade do que vieram ontem. Mas para facilitar aí o entendimento, vamos fazer uma breve recapitulação da parte final do tema de ontem para entrar na parte de hoje. Só que não vamos reler os textos, tá? Então aceita pela fé que foi tudo lido. Tá bom? Muito bem. A palavra-chave hoje para Juvenis é sinal ou sinais. Tá bom, Juvenis aí? Que estão anotando a palavra-chave, sinal ou sinais. Então, irmãos, vamos aqui para a tela. Então hoje
hoje o assunto é esse aqui, a segunda besta, a besta que subiu da terra. Mas vamos agora uma breve recapitulação da parte final de ontem. Bom, nós estudamos ontem, irmãos, e vimos que a primeira besta de Apocalipse 13 tem que ver com Roma cristã governada pelo sistema papal. Veja, a besta não é o Papa. Segundo a profecia que estudamos ontem, a besta tem que ver com Roma cristã governada pelo sistema papal. Veja, Roma cristã perseguiu, torturou e matou o povo de Deus por 1260 anos. Então foi um longo período de domínio político e religioso. Veja, Deus entrou com providência, porque a mortandade foi muito grande. Irmãos, milhões de cristãos foram torturados e mortos. Essa perseguição ferrenha foi do ano 538 depois de Cristo até 1798. Portanto, foram 1260 anos de perseguição, tortura e morte. E nesse período aí, olha, o sistema papal recolheu as Bíblias do povo e queimou em praça pública. Foi proibido por lei uma pessoa ler a Bíblia. E nesse período aí colocaram doutrinas e mais doutrinas e mais doutrinas em nome de Deus e da Bíblia. E não tinha nada a ver com Deus nem com a Bíblia. E quem não aceitasse era torturado e morto. Então foi uma tragédia para a humanidade. 1260 anos de intolerância, né? Quando foi em 1517, Deus levantou Martinho Lutero. Quem era Lutero? Um monge católico, fiel, professor de universidade. Esse homem descobriu a Bíblia e começou a ler escondido. Ninguém podia ler Bíblia. E ele descobriu que a salvação era pela fé e não pelas obras. E com esse entendimento e encantado com isso, começou a ensinar isso na universidade. Logo o Papa ficou sabendo. Aí mandou chamar ele para ele pedir perdão e se retratar. E diante do Papa ele disse: eu não posso pedir perdão. Para você me prova que da Bíblia que eu esteja errado. E o Papa não podia provar que ele estava errado. Ele estava correto. E ele só não foi morto porque um amigo dele escondeu numa fazenda. Aí Martinho Lutero fez o quê? Traduziu a Bíblia para o alemão e despertou o povo para a Bíblia. Aí em seguida veio a Revolução Francesa, comandada por Napoleão Bonaparte. E quando foi aqui em 1798, o general Berthier de Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VI, que estava no poder. E no ano seguinte ele morreu na prisão. E aí houve liberdade religiosa. Acabou a perseguição terrível do sistema papal aos cristãos. Isso estudamos ontem. Agora, aqui em Apocalipse 13, vamos ainda recapitulando. Vamos ler aqui o capítulo 13 de 1 em diante. Só ler, não vou explicar porque isso estudamos tudo ontem, tá? Quem não veio ontem, só que nós vamos ler aqui para explicar alguns detalhes na recapitulação. Então, o capítulo 13 de Apocalipse foi sobre a besta que subiu do mar. E a besta que subiu do mar é descrita como sendo um monstro. Veja aí, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Agora o verso 2: a besta que vi era semelhante a quê? A leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então a besta que sobe do mar é descrita como sendo um monstro. 7 cabeças, 10 chifres, parecia um leopardo, os pés como de urso, boca como de leão, e o dragão que dá poder. Então agora, o verso 3, que foi o último texto que lemos ontem praticamente, verso 3, João, que escreveu o Apocalipse, que recebeu a visão de Deus, ele fala no verso 3 assim, ó: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então João fala assim: olha, eu vi, Deus me mostrou e eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Veja, a besta tinha quantas cabeças? 7 cabeças. E João fala assim: eu vi, Deus me mostrou uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então vamos aqui para a tela. Veja, então a perseguição foi do ano 538 do sistema papal, né, até o ano de 1798.
Quando foi aqui, irmão, no dia 15 de fevereiro de 1798, exatamente aqui, ó, 15 de fevereiro de 1798, foi preso o Papa Pio VI pela Revolução Francesa. Aí o que aconteceu no ano seguinte? No dia 29 de agosto de 1799, ele morreu no exílio em Valença, na França. E aí se cumpriu o Apocalipse 13, verso 10, que fala assim: quem leva para cativeiro, para cativeiro vai, e quem mata a espada, necessário é que seja morto a espada. Então aqui, irmãos, ó, foi dada a ferida de morte na 7ª cabeça da besta. Porque o sistema papal é a 7ª cabeça da besta. Aqui foi tirado o poder perseguidor e torturador da besta. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Foi aí, 1798. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Agora a pergunta é: já foi curada a ferida mortal da besta? Ainda não. Por que não? Porque temos liberdade religiosa. A perseguição não voltou ainda. Então significa que vai voltar a perseguição. A besta vai voltar a reinar. A ferida mortal da besta vai ser curada. Entende? Hoje está em processo de cura, mas não foi curada ainda. E como é que vai ser curada? O tema de hoje e de amanhã vai mostrar em detalhes como vai ser curada a ferida mortal da besta, como vai voltar a perseguição. Entende? Mas só para você rememorar o que falamos ontem, aqui foi dada a ferida de morte, 1798, foi tirado o poder perseguidor e torturador da besta. O Papa Pio VI foi aprisionado e morreu. Aí quando foi mais para frente, em 1929, Benito Mussolini e Gasparri deu de presente ao sistema papal 44 hectares de terra que formou o Vaticano, que é o menor país do mundo. E de lá para cá, o sistema papal vem fazendo alianças políticas e religiosas para voltar a ter o poder novamente. Então a ferida mortal não foi curada ainda, está em processo de cura. Agora hoje você vai entender como é que vai ser curada a ferida de morte, e amanhã como é que vai voltar a perseguição, porque amanhã vai ser sobre a imagem da besta, o selo de Deus, a marca da besta e o 666. Então vamos continuar aqui a nossa recapitulação. Então nós vimos aqui, irmãos, nessa semana, que antes da volta de Cristo realmente iria surgir Roma cristã, governada pelo sistema papal. E vimos que isso aí aconteceu no meio da Europa Ocidental, após o ano 476 d.C. Iria blasfemar o nome de Deus, e vimos como isso já aconteceu e acontece até hoje. Iria perseguir, torturar e matar o povo de Deus por 1260 anos, que foi de 538 até 1698. Isso também já aconteceu. Sofreria uma ferida de morte, que se deu quando? 1798. Mas sua chaga mortal seria curada, o que não foi ainda. Não foi ainda. Aí nós vimos que depois disso seria estabelecido o juízo para julgar esse poder maligno, e depois do juízo a volta de Jesus para buscar os seus fiéis. E nós vimos que o juízo foi estabelecido quando? 1844. Estamos em 2024. Estamos bem perto da volta de Cristo. Essa é a realidade profética. Louvado seja Deus por isso. Então o tema de hoje, né, avança ao tema de ontem, a segunda besta de Apocalipse 13. Bom, nós vimos aí, irmãos, que a primeira besta que estudamos ontem é descrita como sendo um monstro. 7 cabeças, 10 chifres, parece um leopardo, os pés como de urso e boca como de leão. E o dragão que deu poder para a besta. Então é um monstro esquisito. Mas a segunda besta não é descrita como sendo um monstro. Veja aí, capítulo 13, verso 11. 13, verso 11. Diz assim, ó: vi ainda outra besta. Agora estou falando de outra, tá vendo?
Vi ainda outra besta emergir da onde? Da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então notem que a segunda besta, irmãos, é diferente, né? Ela subiu da terra, não subiu do mar, né? Não tinha 7 cabeças, né? Não era um monstro, parecia um cordeiro, né? Tinha apenas 2 chifres. Então vamos aqui avançando agora. Veja. Então notem, a profecia fala sobre a primeira besta e fala sobre a segunda besta, né? A segunda besta. A primeira besta subiu da onde? Do mar. E a segunda? Da terra. A primeira besta tinha, tá dando um delay aí na. Talvez não mexer aqui. A primeira besta estava ligada a 10 chifres. 10 chifres. A segunda besta tinha apenas 2 chifres. E é interessante, irmãos, que a segunda besta é parecida com um cordeiro, mas quando fala como um dragão, como um império dominado pelo inimigo. Meus amigos, notem que a primeira besta tem que ver com poder de alcance mundial, um reino. Portanto, a segunda besta também tem que ver com poder, um reino de alcance mundial. Veja, essa primeira besta subiu do mar, e na profecia nós vimos que mar significa o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então a primeira besta subiu no meio dos povos, das multidões, das nações, teve que guerrear politicamente para conquistar o seu espaço. Nós vimos ontem que quando surgiu Roma cristã, arrancou 3 países no meio da Europa Ocidental: os vândalos, os eros e os ostrogodos. Então a primeira besta teve que guerrear para conquistar o seu espaço. Já a segunda besta não sobe do mar, sobe da terra. E terra é o contrário de mar. Enquanto mar significa povos, multidões e nações, terra significa lugar despovoado. Então temos esse segundo país de alcance mundial, essa segunda besta de alcance mundial, que surge no declínio da primeira besta e toma proporção de alcance mundial. Surge em lugar despovoado, não teve que guerrear politicamente para conquistar seu espaço. Não. Né? Veja, a primeira besta, irmãos, estava ligada a 10 chifres. Chifre significa poder, rei ou reino. Né? Então, os 10 chifres nós já vimos que tem que ver com os 10 países que surgiram quando caiu o Império Romano e formou a Europa Ocidental. Então, no meio da Europa Ocidental, no meio das nações, surge então ali a primeira besta, Roma cristã, governada pelo sistema papal. Já a segunda besta não está ligada a 10 chifres, mas apenas a 2 chifres. E esses 2 chifres são 2 poderes inofensivos. E por que são 2 poderes inofensivos? Porque essa segunda besta se parece com o quê? Um cordeiro. E o que é um cordeiro? Um animal manso ou inofensivo. Portanto, irmão, se trata de uma nação pacífica. Então, irmãos, esses 2 chifres têm que ver com liberdade. Uma nação que tem sua constituição baseada na liberdade. Liberdade civil, liberdade religiosa. Uma nação que parece um cordeiro. O problema é quando fala como um dragão, como um império dominado pelo diabo. Esse é o problema. Então, irmãos, qual foi o segundo país de alcance mundial que surgiu no declínio da primeira besta do sistema papal? Então vamos avançar aqui. Veja, enquanto a primeira besta era uma nação intolerante, sem liberdade civil, sem liberdade religiosa, essa surge com liberdade. Essa nação parecia um monstro, esse poder. Já esse aqui parece um cordeiro. Meus amigos, a primeira besta
estudamos ontem, né? Tem que ver o Roma cristã governada pelo sistema papal, hoje com sua sede no Vaticano. A segunda besta já tem que ver com os Estados Unidos, da América do Norte, onde sua Constituição está baseada na liberdade civil e liberdade religiosa, o republicanismo e o protestantismo, que infelizmente mais tarde se apostatou. A primeira besta surgiu no meio da Europa Ocidental, no meio dos povos das nações. A segunda besta surgiu no lugar despovoado, ou pouco povoado, no continente americano recém-descoberto por Cristóvão Colombo. Veja, a primeira besta tem que ver com um país totalmente católico na sua origem. Já a segunda besta com um país totalmente protestante na sua origem. Meus amigos, vamos entender aqui como é que surgiu a segunda besta. Está falhando aqui meu negócio. Vamos saber como é que surgiu a segunda besta. Veja, na época da primeira besta, em 1517, Deus levantou Martinho Lutero e com ele uma série de pessoas fiéis à sua palavra. Aí o que aconteceu? Lamentavelmente, essa fidelidade não se manteve por muito tempo, né? Infelizmente, as forças da reforma protestante acabaram se transformando em formalismo frio e sem vigor. Aí, irmãos, vejam o que aconteceu. Os países em que o rei rompia com o sistema papal, a batalha pela verdade cedia lugar ao jogo político entre os católicos e protestantes, reduzindo o protestantismo a uma disputa pelo poder. Então agora vem uma tensão, sabe? Uma tensão entre católicos e protestantes, um racha. E aí, irmãos, veja o que acontece na sequência. Descontentes com essa situação, alguns cristãos resolveram deixar a Europa rumo a novas terras. Eles queriam, irmãos, o quê? Viver um cristianismo verdadeiro. Eles queriam um país sem rei e uma igreja sem papa. É o que eles queriam. Liberdade. E aí, irmãos, esses homens aí fugiram da Europa, fugindo da perseguição do sistema papal. Veja, eles foram chamados na história de os pais peregrinos, que em 1620 começaram a colonização americana. Então, quem fundou os Estados Unidos? Os pais peregrinos. Homens, irmãos, sinceros, protestantes, que protestavam contra o sistema papal, fugindo da perseguição. Eles embarcaram no continente americano recém-descoberto por Cristóvão Colombo e lá deram início aos Estados Unidos. Então você vê que começou bem, né? Veja, em 1620 tomaram um navio chamado Mayflower e fugiram da Europa para uma região desabitada, fugindo da perseguição. E aí desembarcaram no continente americano recém-descoberto por Cristóvão Colombo. Então ali se iniciou um novo país, com dois poderes: liberdade civil e liberdade religiosa. E quando foi em 1776, já declararam a sua independência. Veja, e isso foi, irmãos, isso foi 22 anos antes de 1798. Então, 22 anos antes de ser dada a vida de morte no sistema papal, 22 anos antes, então você percebe que já declararam a sua independência. E a profecia fala que se não fosse abreviada essa perseguição da primeira besta, nenhuma carne se salvaria. Então, irmãos, foi providência de Deus. Então você percebe que os Estados Unidos começou bem, com pessoas cristãs, protestantes, querendo um país sem rei, sem papa, liberdade. O problema foi que mais tarde se apostatou. Vamos entender isso aqui. Então vejamos. Então a primeira besta tem que ver com Roma cristã. Hoje, sua sede é o Vaticano, governado pelo sistema papal. Veja. A segunda besta tem que ver com os Estados Unidos, o republicanismo e o protestantismo, que mais tarde se apostatou. Então vamos agora a um gráfico para sintetizar na mente o que nós já estudamos até aqui. O gráfico ajuda você a sintetizar. Então a primeira besta governou do ano 538 até 1798, com poder político e religioso nas mãos, né? Com intolerância. Durou 1260 anos.
a perseguição do sistema papal aos cristãos. Quando foi em 1620, os pais peregrinos, fugindo da perseguição, desembarcaram no continente americano, recém-descoberto por Cristóvão Colombo e delícia aos Estados Unidos. 1620. Quando foi em 1776, declararam sua independência. E isso foi 22 anos antes, de 1798. Então você percebe que no declínio da primeira besta começa a surgir a segunda. Bem, vamos avançar aqui um pouco mais, depois do texto bíblico aqui. Então você percebe que os Estados Unidos da América do Norte é apontado no Apocalipse como sendo, irmãos, esse segundo poder, essa segunda besta, que surgiria bem, mas depois se apostataria, e o diabo usaria. Esse é o problema. Então veja, quando foi em 1776 proclamaram a independência, e em 1789 estabeleceram a Constituição. Veja, a Constituição, irmãos, é baseada na liberdade. Aqui está a estátua, símbolo maior dos Estados Unidos. Todo mundo conhece a estátua, né? É chamada estátua do quê? Da liberdade. Por quê? Porque é considerada a maior democracia do mundo, que tem a sua Constituição baseada na liberdade, liberdade civil, liberdade religiosa. É maravilhoso, né? Um país assim, com liberdade, liberdade, liberdade. O problema é que mais tarde se apostatou. E aí você vai ver como é que age hoje, né? Você tem visto, mas a profecia fala, vamos entender aqui. Então vamos aí está a estátua assim maior dos Estados Unidos, né? A estátua da liberdade. Veja, aqui está a bandeira americana. A profecia fala sobre o anticristo, que já estudamos. Fala sobre a ponta pequena, que já estudamos. Sobre a besta, que estamos estudando. E chama tudo isso de o mistério da iniquidade, por onde o diabo opera para criar estruturas para impedir que o povo sirva a Deus. Irmãos, a profecia fala sobre o mistério da piedade e o mistério da iniquidade. O que é o mistério da piedade? É o plano da salvação em Cristo. E o mistério da iniquidade é por onde o diabo opera. São as organizações políticas e religiosas por onde o diabo opera. É o mistério da iniquidade. Veja, Jesus Cristo, ele é apontado só no livro do Apocalipse 28 vezes como sendo o Cordeiro de Deus. E a segunda besta parece com um cordeiro. É uma nação que se coloca como salvadora do mundo. E Jesus é o Salvador, é o Cordeiro. E essa segunda besta se coloca como um cordeiro. O problema é quando fala como um dragão. Veja, aqui estão os homens que fundaram os Estados Unidos, foram esses homens aqui, os pais peregrinos. Eles deram origem aos Estados Unidos. Veja, aqui está o momento que eles desembarcaram no continente americano, recém-descoberto por Cristóvão Colombo. Em oração, está vendo? Tudo certinho. Queria um país sem mapa. Ali está o navio que eles tomaram, o Mayflower. Foi nesse navio que eles fugiram da perseguição de Roma cristã, do sistema papal. Então aí está. Eles queriam liberdade porque não aguentavam mais a pressão e a opressão, né? A Margaret Thatcher disse: é a mais maravilhosa Constituição. E é mesmo, né? Imagina uma Constituição baseada na liberdade. É maravilhoso, né? Agora, irmãos, o que vem a seguir é que mostra o problema da segunda besta. Vamos aí. Apocalipse 13, versículo 12 agora. Temos o 11, agora o 12. Olha o que aconteceria ao longo do tempo com a segunda besta. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem quem? A primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Veja, irmãos, o que a profecia está falando. A profecia está falando, irmãos, que um dia Estados Unidos iria se apostatar
Ele ia dar as mãos ao papado e mais, ele ia trabalhar para levar a humanidade toda a adorar a primeira besta. Olha o que está dizendo aí. Algo inimaginável. Por quê? Porque os Estados Unidos surgiu de pessoas sinceras, fugindo da perseguição do sistema papal. Como é que um dia daria as mãos ao sistema papal? E trabalharia para levar a humanidade toda a adorar a primeira besta. É o que está falando aí. Vamos ler de novo, verso 12? Vamos ler de novo, verso 12. Diz assim, ó: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Essa palavrinha presença significa que dariam as mãos. Aí na sequência fala o quê? Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Meus amigos, seguremos um pouquinho aqui. Vamos avançar. Veja, ao longo da história, muitas foram as tentativas de união entre Estados Unidos e Vaticano, e não dava certo, não dava certo, não dava certo, porque se tratava de um país totalmente católico e um país totalmente protestante, e um surgiu fugindo da perseguição do outro. Mas a profecia fala que um dia dariam as mãos, e um trabalharia em função do outro. Quando foi em outubro de 1951, o Truman pediu para o Senado americano aprovar a nomeação do embaixador para o Vaticano. Aí levou o pedido para o Congresso americano para ver se aprovaria ou não. Aí o que aconteceu? Houve um tumulto tão grande que ele imediatamente cancelou sua nomeação. Então muitas foram as tentativas e não dava certo. Aí quando foi, irmãos, em março de 1984, não faz muito tempo, né? 1984. Nesse ano eu ainda era solteiro e morava em Sorocaba. 1984. Muitos aqui já eram nascidos, né? Em 1984, o Reagan nomeou William Wilson como embaixador para o Vaticano. E aí levou para o Congresso americano para ver se aprovaria ou não. E aí, irmãos, o que aconteceu? Foi aprovado pelo Senado americano, 81 votos a favor e apenas 13 contra. E pouquíssimas objeções foram levantadas. E aí se cumpriu a profecia, irmãos. A Santa Aliança. Os dois poderes antagônicos se uniram. Foi notícia no mundo inteiro. Todos os meios de comunicação deram notícia, porque foi algo inédito na história. Vaticano e Estados Unidos se uniram. Você vê aqui, olha, o Bill Clinton e o Karol Wojtyla, que era mais conhecido como Papa João Paulo II. Aqui o gerente de uma besta e o gerente de outra besta. O Papa não é a besta, mas é o gerente. Veja. Então agora, para sintetizar na mente que já estudamos, vamos para um gráfico. Então aqui a primeira besta começou a perseguir o povo de Deus e durou 1260 anos a perseguição. Aqui, 1620, surgem os pais peregrinos e dá início aos Estados Unidos. Veja, em 1776 declararam sua independência e em 1789 estabeleceram a Constituição baseada na liberdade. E quando foi em 1984 se cumpriu a profecia, a união das duas bestas. E de lá para cá, irmãos, um poder trabalha em função do outro. Vaticano em função dos Estados Unidos, Estados Unidos em função do Vaticano. E como é que o diabo usa Estados Unidos para curar a ferida mortal da besta? Para voltar ao domínio e à perseguição. Irmãos, o diabo usa os Estados Unidos de duas formas. Primeiro, o seu poder político e bélico. Segundo, o protestantismo que se apostatou. E você vai entender agora como é que o diabo faz para abrir caminho para o papado ganhar terreno. E como que através do protestantismo constatado vai formar a imagem da besta. Então vamos agora para a parte crucial, né? Então vejamos, o que é a imagem da besta? A imagem da besta é a união da igreja com o Estado.
a união da política com a religião com a política. Mas para quê? Para se valer do poder civil para cumprir suas doutrinas. E toda vez que isso aconteceu, deu perseguição, tortura e morte. O sistema papal só fez o que fez por 1260 anos, porque recebeu nas mãos o poder político e religioso. Isso vai voltar a acontecer. Mas para que isso volte a acontecer, tem que acontecer algumas coisas. O sistema papal tem que ganhar terreno e o povo religioso tem que ser tirado da Bíblia. Então veja agora o que é que fala. Vamos explicar um pouquinho como é que os Estados Unidos abrem caminho para o papado ganhar terreno. Irmãos, veja, o Vaticano foi estabelecido em 1929. Aí de lá para cá vem ganhando terreno. E como é que os Estados Unidos faz para poder abrir caminho para o papado? O país que não aceita o comando americano e nem o comando do Vaticano, os Estados Unidos vai lá com o seu poder político ibérico e arranca o líder de lá e põe o outro lá. Aí quando os Estados Unidos colocam o outro lá, o Vaticano vai atrás e faz suas alianças. Assim, o Vaticano tem ganhado terreno com suas alianças políticas e religiosas. Veja, pela primeira vez na história do mundo, esse Papa atual, ele foi no mundo muçulmano, se reuniu com a liderança muçulmana lá, rezou com eles. Depois a liderança muçulmana veio até o Vaticano. Aí lá rezou junto com o Papa, tiveram suas reuniões a portas fechadas. Isso é inédito, mas tudo isso tem acontecido por causa dos Estados Unidos. Vou explicar uma coisinha aqui histórica para vocês entenderem como é que os Estados Unidos faz, como é que o diabo usa os Estados Unidos para o papado ganhar terreno. Veja, o Iraque. Vocês se lembram quando os Estados Unidos queria atacar o Iraque e arrancar o Saddam Hussein do poder? Aí então o George Bush pai, que estava no poder dos Estados Unidos, falou assim: vamos arrancar ele de lá. E o Saddam Hussein endureceu e ele não conseguiu. Aí o que ele fez? Colocou sanções econômicas. Aí quando colocou sanções econômicas, o Iraque começou a se enfraquecer. Porque um país que recebe sanções econômicas perde seu poder de compra, né, de desenvolvimento, porque é um país que vive sozinho. E então, irmãos, começou a se enfraquecer o Iraque, porque os países ricos foram mobilizados pelos Estados Unidos para impor sanções econômicas. Aí venceu o prazo, George Bush pai no poder, ele saiu, não conseguiu arrancar o Saddam Hussein. Aí quem ganhou para governar no lugar dele? O George Bush filho. Aí quando o George Bush filho entrou, falou assim: agora eu arranco ele de lá. Já enfraquecido, o Iraque. Aí ele falou assim: vamos atacar porque tem armas químicas, armas de destruição em massa. Aí colocou esse pretexto. Aí armou um cerco para atacar o Iraque. Aí o Saddam Hussein mandou um recado assim: não temos uma arma química. Aí então entrou a Rússia e a China, duas potências militares, e falaram assim: olha, você está falando que não tem, porque vai atacar? Investiga. Aí pegaram os inspetores da ONU e mandaram para o Iraque. Vasculharam o Iraque todinho e voltaram com o relatório: não tem uma arma química. Agora os Estados Unidos não podiam atacar, não tinha mais pretexto para atacar. O que fizeram? Ignoraram completamente o relatório da ONU e atacaram. Simplesmente assim. Mandaram bomba, arrebentaram com o Iraque, mataram o Saddam Hussein, matou a família dele, a equipe dele e colocou no lugar. Simplesmente assim. E ninguém põe a boca. É por isso que a profecia fala, quando fala com o dragão, como o império dominado por Satanás. Porque cadê a liberdade? Percebe? Então, não estou aqui defendendo Saddam Hussein, estou só explicando como é que os Estados Unidos faz para poder alcançar seus objetivos. E quando ele foi lá e trocou o líder do Iraque, o Papa foi atrás e fez suas alianças. Assim, irmãos, tem acontecido. Quando os soldados americanos entraram por terra, morreram muitos soldados americanos, porque por terra ninguém ganha daquele povo. Porque eles se explodem, quem vai ganhar deles? Então, note bem. Aí, quando venceu o prazo de George Bush filho no poder, quem entrou no lugar foi o Barack Obama. E Barack Obama falou assim: vamos mudar a estratégia, vamos
Vamos agora usar grupos mercenários e vamos também usar os rebeldes do próprio país. A gente dá armas, treinamento, monitora o espaço aéreo para que o líder não ataque por cima, e eles mesmos arrancam o líder para nós. E assim, irmãos, começou a fazer. Aí arrancou o líder do Iêmen e trocou, da Líbia trocou, arrancou do Egito e trocou, arrancou também do Afeganistão e trocou, e estava tentando arrancar o Bashar al-Assad da Síria, e você viu a peleja e não conseguia, mas recentemente, essa semana, o Bashar al-Assad caiu. E caiu por quê? Porque os Estados Unidos, irmãos, mandam dinheiro e armas fortemente para Israel, e dá liberdade para Israel atacar, como você tem visto aí a guerra, atacando o Hamas, o Hezbollah e ali os Houthis no Iêmen, que são os braços do Irã. E ao mesmo tempo os Estados Unidos fez o quê? Trocou o líder da Ucrânia para que o líder pudesse peitar a Rússia, porque jamais o Zelensky ia peitar a Rússia, jamais. Quem ia peitar a Rússia? Um país como a Ucrânia. Mas aí eles deram suporte, porque senão a OTAN vai entrar com você aqui. E aí o que acontece? Fomentou a guerra lá para sangrar a Rússia, porque a Rússia dá apoio para o Bashar al-Assad, então tinha que segurar a Rússia. E aí começou a fomentar Taiwan. Tudo isso é a segunda vez, Estados Unidos, olha só. Começou a fomentar Taiwan para afrontar a China, para a China também ficar segura lá. Enquanto isso, mandando Israel atacar e arrebentar ali os grupos, até que então conseguiu arrancar o Bashar al-Assad. Então tem todo um serviço de inteligência, de geopolítica por trás, comandado pelos Estados Unidos, para alcançar seus objetivos. Então estou explicando aqui um pouquinho para você entender como é que o diabo usa os Estados Unidos para poder abrir caminho para o papado ganhar terreno. Claro que com tudo isso, em nome da caça ao terror, também abre caminho para que nós possamos entrar e pregar o Evangelho verdadeiro. Por quê? Porque esses países são fechados, você não pode pregar. Se você pregar abertamente, você morre. Se alguém se converter, morre também. Então, de certa forma, acaba também abrindo caminho para que nós possamos entrar, de alguma forma, e pregar o Evangelho. Estão entendendo? Então, irmãos, essa é uma das formas pelas quais os Estados Unidos têm agido, guiado pelo inimigo, para poder fazer o papado ganhar terreno. E assim o papado tem feito suas alianças. Esse é um ponto. O outro ponto é o protestantismo americano que se apostatou. Imagina uma nação toda protestante, uma nação que se apostatou, deixou os trilhos da verdade e começou com o sensacionalismo. E agora, irmãos, o povo está fora da Bíblia. Estou falando do mundo evangélico agora. E vamos ver na Bíblia. Apocalipse 13, verso 13. 13. Aqui fala da apostasia americana agora. 13. Diz assim, ó. Também opera o quê? Grandes sinais, de maneira que até fogo do céu vai descer da terra diante dos homens. Veja, agora para que isso? Verso 14. Seduz ou engana os que habitam sobre a terra por causa do quê? Por causa do quê? Dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam o quê? Uma imagem à besta, aquela que fez a espada sobreviveu. Então aqui está, irmãos, o objetivo, formar a imagem da besta. Então, irmãos, agora uma nação protestante se apostatou e começou com o sensacionalismo. Veja, iria fazer grandes sinais, de maneira que até fogo do céu vai descer da terra dentro dos homens, mas para enganar e formar a imagem da besta. Meus amigos, eu morei e trabalhei em Santa Isabel. Fomos lá para fundar a igreja adventista, na ocasião que não tinha igreja lá, em 1994. E lá eu conheci uma moça da igreja de Jesus Nazareno, chama Sirlene. Ao conversar com ela, ela falou assim: Toninho, a minha igreja ora no monte. Eu falei: o quê? A minha igreja ora no monte. Eu falei: como é que é isso aí? Ela disse: o pastor pega os fiéis à noite, nós vamos no meio do mato, na montanha, e a gente ora que pega fogo dos matos.
Como é que é isso? O que é isso aí, Sirlene? Eu pego a brasa na mão e não me queima. Eu perguntei, Sirlene, quem é que manda fogo lá? Ela falou assim, é Deus. Eu falei, como é que você sabe que é Deus? Não pode ser o diabo? Ele disse, não, claro que não. Como é que você sabe que é Deus, Sirlene? É porque nós estamos orando e clamando. Eu perguntei, Sirlene, por que e para que Deus mandaria fogo lá? Qual é a razão? Aí ela falou assim, para mostrar o seu poder. Eu falei, Sirlene, biblicamente Deus não trabalha assim. Lá no Monte Carmelo, quando estava tendo a disputa entre o profeta Elias, o profeta de Deus, e os profetas de Baal, Deus se manifestou com fogo para consumir o sacrifício, para envergonhar os profetas de Baal e mostrar que Deus é Deus. Então lá tinha o objetivo. Agora aqui você vai orar no meio do mato, pega fogo do mato. Que motivo é isso aí? Eu disse, Sirlene, sabe quem ia fazer isso? A segunda besta. E eu estou sendo para ler Apocalipse 13, vamos ler de novo, por favor. Apocalipse 13. Olha aí. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu vai descer a terra dentro dos homens. Eu falei, está vendo, Sirlene, quem faz o quê? Segunda besta. Verso 14. Para quê? Seduz ou engana os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquele filho da espada sobreviveu. Então aqui está o objetivo, formar a imagem da besta. Irmãos, para formar a imagem da besta tem que tirar o povo da Bíblia. Escuta, para unir, irmãos, a religião com a política e se valer da política para cumprir suas doutrinas, tem que tirar o povo da Bíblia, porque um povo que estuda a Bíblia não vai concordar. E hoje, irmãos, todas as heresias procedem dos Estados Unidos e se alastrou para o mundo. Eu pergunto, onde foi que começou o movimento do pastor orar e assoprar assim, ó, e derrubar os fiéis? Não foi no Brasil, não. Foi lá nos Estados Unidos, na apostasia lá, e lá se alastrou para o mundo. Onde é que surgiu o movimento do pastor tirar o paletó e passar em cima do povo assim, ó, derrubando o povo? Não foi aqui, não. Foi lá. Depois se alastrou para o mundo. Onde é que começou o movimento do reteté? O que é o reteté? O reteté é o sistema de culto que tem hoje nas igrejas evangélicas, que diz que pegou fogo. Aí eles falam assim, que se o culto não teve o reteté, não prestou. Então o que é o reteté na prática? É aquele culto que é a pessoa que tem muita emoção. Todo mundo começa a ficar junto ao mesmo tempo, vai aumentando a voz e ritmando. Daí a pouco começa a pular, outro começa a rodopiar, outro falando línguas estranhas, outro bate na parede, outro rola no chão. E o pastor então começa agora a soprar e derrubar o povo. Então ele fala que esse é um tipo de culto chamado reteté. Esse tipo de culto não começou no Brasil. Foi lá nos Estados Unidos, na segunda vez. E lá, ó, se alastrou para o mundo. Hoje, quando você cumprimenta um evangelho, ele sabe que você é evangélico, ele fala assim, ô varão, você é canela ou sapato? Essa é a gíria entre o mundo evangélico. Você é canela ou sapato? Essa pergunta, por trás disso, o que ele quer dizer? Você é canela de fogo ou sapato de fogo? Porque no reteté, o sapato de fogo é aquele que recebe o Espírito Santo, fica sapateando. E o canela de fogo é aquele que recebe o Espírito Santo, fica pulando. Então eles perguntam, você é canela ou sapato, varão? Então essa é a gíria já entre o mundo evangélico. Irmãos, onde foi que começou o movimento do pastor invocar demônios para atuar no culto? Não foi no Brasil, foi lá nos Estados Unidos, depois nós para o mundo. Onde foi que começou, irmãos, o movimento de língua estranha? Aquele que a pessoa que fala não sabe o que está falando, que não sabe o que o cara está dizendo. Não foi no Brasil, foi lá em Los Angeles. Irmãos, foi em Los Angeles que surgiu a primeira igreja pentecostal, na rua Azusa. Ali, irmãos, surgiu a primeira igreja pentecostal, foi uma ramificação da igreja metodista. A primeira moça que falou línguas estranhas foi uma moça chamada Agnes. Agora você vai entender, olha, começou lá, um negócio de língua estranha. Aquilo que a pessoa que fala não sabe o que está falando e que eu não sabe o que está dizendo. Aí, 2 homens da igreja batista da Suécia foi para Los Angeles participar desse movimento carismático. Aí, participando desse movimento lá,
Esses dois homens da Igreja Batista começaram com euforia em língua estranha e falaram que receberam a revelação de Deus para fundar uma igreja no lugar chamado Para. Aí foram procurar no mapa do mundo onde é que tem esse lugar. Não acharam. Mas acharam um lugar chamado Pará. Aonde? No Brasil. Aí saíram de lá dos Estados Unidos, vieram para o Brasil, desembarcaram no Pará. E lá foram para a Igreja Batista, porque eram batistas. Chegando na Igreja Batista, aí foram bem recebidos pelo pastor. E logo começaram com a euforia de língua estranha. Aí, irmãos, o pastor Batista estranhou a posição deles, que a Igreja Batista tradicional não fala língua estranha. Mas uma parte da igreja aceitou, outra parte rejeitou. E a parte que aceitou, eles tiraram e fundaram a Assembleia de Deus. Então, quem foi que fundou a Assembleia de Deus? Dois homens da Igreja Batista, Daniel Berg e Gunnar Wingren. E da Assembleia já surgiram muitas outras. Então você percebe que a origem não é aqui, entende? O negócio começa lá e vai se alastrando. A teologia da prosperidade, você tem que dar o seu tudo quando está em dor. Não começou aqui, foi lá e se alastrou para o mundo. Então, irmãos, veja que hoje o povo está fora da Bíblia. Escuta, o povo está fora da Bíblia. Hoje, irmãos, o mundo evangélico carrega a Bíblia, é verdade, mas a autoridade não tem sido a Bíblia. Escuta bem, a autoridade é o pastor. O que o pastor falou, ele já crê que é de Deus. Não vai investigar se o pastor falou de acordo com a Bíblia ou não. A Bíblia fala assim, é sábado. O pastor fala assim, irmãos, não é domingo, porque Jesus estuda domingo. Pronto, todo mundo crê que o dia de guarda é domingo. E não vai investigar se o pastor tem razão ou não de acordo com a Bíblia. Então o povo está nas mãos do pastor, assim, ó. O pastor fala assim, vai para lá e vai para cá e vem. Da sua casa para a igreja, ele dá a casa. Agora dá o carro, ele dá o carro. Agora traz o fogão, dá o fogão. Agora dá a geladeira, dá a geladeira. Mas como é que pode isso? É porque o pastor trabalhou em cima disso, para tornar os fiéis reverentes seguidores dele. Entende? Por isso ele é autoridade. E agora os fiéis acham que dele procede bênçãos, querem até o cuspe dele. E acham que até o suor dele cura. Então notem como é que está a coisa, né? Como é que está a coisa. Agora, como é que eles fazem? Como é que esses pastores fazem, irmãos, para conquistar a reverência dos fiéis? Eles invocam demônios para atuar no culto. E quando uma pessoa fica possessa de demônios, em vez de tirar da igreja para não atrapalhar o culto, não faz parte do culto. Aí pega o endemoniado, traz da plataforma da igreja e começa a entrevistar o demônio. E o demônio começa a pregar para uma multidão. Irmãos, Deus nunca permitiu que o ser humano dialogasse com o diabo. Nunca. A primeira pessoa que dialogou com o diabo da face da terra, quem foi? Foi a Eva. Aonde? No jardim do Éden. E olha a desgraça do mundo inteiro por causa de uma conversinha só que a Eva teve com o diabo. Então imagine, irmãos, o que estão fazendo agora. Pastores pegando pessoas endemoniadas, trazendo no púlpito, na plataforma, e entrevistando o demônio. E o demônio pregando para a multidão. E com isso vem a reverência dos fiéis. Então ele traz o demoniado, começa o demônio, qual é o seu nome? Tranca a rua. Esse demônio, o que você fez na vida dele? Coloquei dor de cabeça dele. Aí todo mundo está ouvindo, tem dor de cabeça, pensa o quê? O diabo está na minha vida. O que mais você fez na vida dele? Deixei desempregado. Aí todo mundo está ouvindo, está desempregado, pensa o quê? Estou com encosto, né? O diabo está na minha vida. O que mais você fez? Matei o pai dele. E começa a entrevistar o demônio. E o povo fica assim, ó. Porque é algo sobrenatural. Aí ele diz assim, demônio, em nome de Jesus, se ajoelha nos meus pés aqui. Vai! Aí a pessoa se ajoelha. Agora o demônio, de joelhos, vai até a parede. Vai! Vai! Aí então a pessoa vai se arrastando até a parede. Agora, em nome de Jesus, volta com meus pés aqui. Aí o demônio vai se arrastando até os pés dele. E o povo fica adivinhando quem? O pastor que dá ordem para o demônio obedece. Aí ele falou assim, irmãos, vamos expulsar esse demônio. Aí então ele fala para este demônio, diabo, Satanás, em nome de Jesus, sai! E dá um grito.
Aí o demônio sai, a pessoa se levanta, aí ele pergunta assim: amigo, por acaso você está empregado ou desempregado? Estou desempregado. E seu pai é vivo ou morto? Meu pai faleceu. E você por acaso tem dor de cabeça? Tenho dor de cabeça intensa. Aí ele fala assim, o povo fala assim: puxa, esse pastor é tremendo, arrancou as informações do diabo. Aí ele fala assim: irmãos, essa obra não pode parar. Irmãos, essa obra tem que crescer, e você tem que ajudar essa obra. Quem tem fé de R$1.000 para ajudar essa obra, levante-se aqui no altar do Senhor. E aí vem alguns, e um outro contratado para puxar fila, inclusive. Agora, quem tem fé de 500, levante-se aqui no altar do Senhor para ajudar nessa obra. Quem tem fé de 300, e vai no leilão. Então, irmãos, ele consegue tirar o povo da Bíblia. Percebe? O povo não vai para estudar a Bíblia. O povo vai para poder ver o teté, ver manifestação. E com isso, irmãos, os pastores agora exploram os fiéis na boa. E você vai entender. Vamos agora verificar o que Cristo falou sobre a segunda vez. Jesus Cristo falou. Veja aí Mateus capítulo 24. Olha aí. Mateus capítulo 24, verso 24. Aqui é o sermão profético de Cristo falando sobre o sinal do fim do mundo. Mateus 24, versículo 24. E nesse sermão profético sobre os sinais do fim do mundo, dentre eles, Cristo menciona o seguinte, olha, Mateus 24, verso 24. Achou? Vamos lá. Diz assim, porque surgirão o quê? Falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Grandes sinais e que mais? E prodígios, para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja, Cristo falou assim, presta atenção, ei, presta atenção, vai surgir, viu? Surgirão falsos. Ele fala falsos cristos e falsos profetas. Irmãos, a palavra Cristo significa ungido, falsos ungidos. Pessoas que falam que são ungidos do Senhor, mas são falsas. E falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores. E esses falsos iriam fazer grandes sinais, não pequenos, hein? Grandes sinais e prodígios. Para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, quando Cristo fala de falso, não é declarado. Escuta, o que é declarado não é falso. O falso é aquele que tem o poder de enganar. O falso é aquele que se parece com o verdadeiro. Por exemplo, se eu pegar uma nota de dinheiro falsa, do mesmo jeito que eu pegar ela, eu mando para frente. Eu não sei discernir, mas eu percebo que as pessoas que mexem muito com dinheiro, no banco, no supermercado, você dá uma nota de 50, de 100, de 200, eles pegam e começam agora já a analisar a nota, já viu? Passa a unha não sei aonde, olha na lâmpada, tem uma canetinha para pintar não sei aonde, enfim, tem as técnicas para descobrir se é verdadeiro ou falso. Assim também no mundo religioso. Irmãos, nós não entendemos bem de Bíblia, facilmente seremos enganados. Porque o falso parece com o verdadeiro, tem o poder de enganar. Entende? E Cristo nos toma cuidado. E isso aí, irmãos, é parte da segunda besta. E aí então, irmãos, esses pastores que têm o povo na mão começam agora a fazer macumba em nome de Jesus. Eu vou mostrar para vocês agora. Está vendo isso aqui? Isso aqui, irmão, é uma toalha ungida de uma dessas igrejas aí. Como é que surgiu isso aqui? O pastor pregava com a toalha nas costas para enxugar o suor. Aí um dia ele pegou a toalha e jogou. Aí uma irmã da igreja pegou a toalha e levou para casa. Depois veio contar testemunho da igreja que foi curada por causa do suor do pastor que estava na toalha. Aí ele teve uma ideia, a toalha. O que ele fez? Comprou milhares de toalhas, colocou o logo da igreja aqui na toalha. Vou mostrar só um pedacinho para você ver. Aqui, de azul. Então ele colocou o logo da igreja e começou a falar para os fiéis que era a toalha ungida. E que se você adquirisse essa toalha, resolveria todos os problemas. Aí ele falava assim: olha, se o marido não te compreende, você está sofrendo com seu marido, você
Você já fez de tudo e não sabe como transformar a vida do seu marido? Você quer ter um marido novo? Então leva a toalha. Quando estiver dormindo, você estende a toalha em cima dele que vai resolver o problema. Daí as mulheres que estavam sofrendo com o marido queriam a toalha. Aí ele falou assim: sofreu nas drogas, você não sabe mais o que fazer com ele, já fez de tudo e não consegue tirar das drogas, leva a toalha. Quando ele estiver dormindo, você estende a toalha em cima dele que vai libertar das drogas. Aí os pais estavam sofrendo nas drogas e queriam a toalha. Aí dizia assim: tem alguém doente na sua casa ou no hospital? Leva a toalha. Você põe a toalha em cima dele que vai curar, não importa a doença. E o povo queria a toalha, porque ele dizia que era toalha ungida. Aí ele começou a vender cada um por R$350. Ó, isso aqui custou R$350. E os fiéis compram aos montes. Veja, se conhecessem a Bíblia, jamais comprariam, certo? Jamais, presta atenção. É porque está fora da Bíblia, está nas mãos do pastor. O pastor falou que é ungido e vai resolver o problema. Então eles querem. Então veja, isso aqui é que eu chamo de macumba, em nome de Jesus. Porque veja bem, se eu falar para você que a toalha aqui vai resolver os seus problemas, e você levar a toalha para casa, a sua fé vai estar onde? Na toalha. Veja, eu não posso fazer isso com você, levar você a confiar em Deus, não na toalha. Agora, que diferença tem entre isso aqui e o despacho na esquina? Nenhum. Um crê no despacho, o outro crê na toalha. A única diferença é que o pastor usou o nome de Jesus Cristo aqui. Está entendendo, irmãos? Por isso que eu chamo isso aqui é macumba em nome de Jesus. Então veja, o que acontece hoje no mundo religioso? Olha, irmãos, aqui a meia ungida. Está vendo a meia ungida? Como é que surgiu isso aqui? O pastor, irmãos, disse que foi no monte orar e torceu o pé. Aí disse que orou a Deus, Deus curou o pé dele. Aí ele teve uma ideia, a meia. Aí o que ele fez? Comprou milhares de pares de meia, colocou um texto bíblico na meia. Ó, vou ler aqui, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, assim como prometia Moisés. Josué 1, verso 3. Aí então ele foi na igreja, fez um sermão sobre a pesca, 153 grandes peixes, que a Bíblia fala. Aí no final ele contou o testemunho do pé dele. E aí depois ele começou a falar o seguinte: olha, você está cansado de ser um pé rapado na vida? Você está cansado de bater aqui, ali e acolá e não consegue prosperar? Você quer que onde pisar a planta do seu pé seja seu? Aqui está a meia ungida. Com essa meia ungida, onde pisar a planta do seu pé vai ser seu. Aí ele leu o texto, né? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, assim como prometeu Moisés. Aí o povo queria a meia. Ele começou a vender cada uma, não par, cada uma por R$153. Isso aqui, ó. Então veja, irmãos, isso é macumba. Entende? Olha aqui, irmãos, a chave da vitória. R$500 isso aqui, ó. Como é que ele falava isso aqui? Veja, você, as portas estão fechadas para você? As portas não se abrem para você? Você bate aqui, bate acolá, bate acolá, e as portas estão fechadas? Você não tem até hoje a chave da sua casa própria? Você não tem a chave do seu próprio carro? Você quer que todas as portas se abram para você? Aqui está a chave da vitória. Aí os fiéis queriam a chave para poder prosperar. Aí começou a vender cada um por R$500. E a fé fica onde? Na chave. E tem a chave de prata e a chave de ouro. Agora aqui tem a botija. A botija. R$500 a botija. Aqui dentro, irmãos, ó, tem uma tampinha, vou tirar. Coloca azeite, diz que é o óleo ungido. E aí, a mesma coisa que fala para a toalha, usa para o óleo. Seu marido não te compreende? Está sofrendo com ele? Você quer ter um novo marido? Então, quando ele está dormindo, você vai lá, ó.
unge ele, e vai resolver o problema. Vai embora, né? E aí o povo queria botija, entende? E aí então, claro, ele usava também para curar, enfim, para libertar das drogas e tudo. E aí então, irmãos, ele começou a vender por R$500 cada botija. Então você percebe a situação? Isso que eu estou falando do Evangelho, né? Tudo isso, irmãos, faz parte da segunda besta do protestantismo apostatado. Meus amigos, olha o galão de água. É até bonitinho o galão, né? Diz que é água do Rio Jordão. E começa a vender para o povo. Que coisa louca, né? Mas, meus amigos, vejam. Hoje, você liga a televisão para ver um programa evangélico, o que você vê lá? Testemunho, cura, milagres. A pessoa falou, eu era um pé rapado, não tinha nada, agora tem casa na praia, tem tantos carros, tantas empresas. Não é isso que você vê? Eu falo, mas que coisa impressionante. Você vê um pastor orando, pessoas levantando a cadeira de rodas. Ué, fui curado aqui. O outro joga a muleta para lá, sai pulando, ué, fui curado aqui. Aí você pergunta, será que essas coisas são verdadeiras? Essa é a pergunta. Essas coisas são verdadeiras? Irmãos, Deus pode curar. Só que a cura de Deus é verdadeira. E só Deus pode restaurar o organismo. O diabo não consegue fazer isso. Restaurar o organismo, só Deus. Mas o diabo engana. E aparentemente a pessoa foi curada, mas depois morre do mesmo problema. Não foi curada coisa nenhuma. Então escutem. A maioria das coisas que acontecem por aí, irmãos, são duas coisas. Você uma de duas coisas. Uma delas é charlatanismo. O que é isso? Pessoas contratadas para fingir-se doentes e se levantar na hora da oração. E como é que eu sei disso? Eu fui pastor em São Paulo, na Zona Sul. Eu cuidava de 8 igrejas ali na região, de Itapecerica da Serra. E um das minhas igrejas ficava no bairro chamado Horizonte Azul. E lá bateu uma mulher, uma senhora, que ela era de uma igreja dessas aí. E ela era contratada do pastor para dar testemunho falso. E o pastor levava ela de lugar em lugar para dar testemunho falso, para arrecadar dinheiro. Hoje ela é adventista. Então, irmãos, tem pessoas contratadas para fingir-se doentes, se levantar na hora da oração. Essa é uma coisa. A outra coisa que acontece é que o diabo deita e rola da igreja falsa, viu? Escuta o que eu estou falando. O diabo deita e rola da igreja falsa. E aparentemente parece que a pessoa foi curada, mas na verdade quando sai dali volta tem um problema. Eu vou contar uma história tenebrosa que aconteceu aqui em Guaratinguetá. Em 1997 nós trabalhamos aqui em Aparecida e Guaratinguetá, Lorena, Cunha e um pouquinho Cruzeiro ali. E o Raimundo, meu irmão, e eu, muitos aqui conhecem o Raimundo, meu irmão, que hoje é pastor também. Naquela época nós éramos pastores. Visitamos uma mulher chamada Maria, conhecida como Marinha, que ela era baixinha e magrinha. Aí a Marinha contou a história para nós, tenebrosa. O filhinho dela contraiu uma doença rara e nenhum médico conseguia dar jeito. O menino começou a se atrofiar. E aí, desesperada, sem saber o que fazer, ela começou a ir no centro espírita. Foi em vários centros espíritas, que disse que curava. Ninguém deu jeito, nem o pai de santo deu jeito. Aí ela começou a ir nas igrejas, que falava que curava. Ninguém dava jeito. Aí, quando não tinha mais esperança, estava uma situação difícil, o menino parou de falar, inclusive, não falava mais. Aí encontrou uma amiga de muito tempo que ela não via. A amiga falou assim: se você for lá em São Paulo, na Baixada do Glicério, na igreja tal, do missionário tal, ele cura seu filho. Aí a Marinha, desesperada, saiu daqui de Guaratinguetá e foi lá em São Paulo. Chegou na igreja, ela entrou na igreja, o pastor não, missionário, que pregava atrás de um vidro à prova de balas. Lá na frente chamou o nome dela. Ela ficou impressionada, falou: ninguém me conhece aqui. Aí ele falou assim: irmã Maria, vem à frente. E ela entrou pelo corredor. E no meio do corredor foi uma pessoa encontrar com ela com o microfone. Aí lá na frente ele falou assim: seu filho parou de falar, parou? E ela disse: parou. E impressionada, porque ninguém conhecia ela lá. Como é que sabia? Aí ele falou assim: seu filho vai falar agora em nome de Jesus.
Aí fez uma oração, colocaram o microfone na boca do menino e o menino falou. Ele disse palmas para Jesus. E todo mundo bateu palmas. A Marinha falou para nós que o filho falou com uma voz estranha. E logo saiu da igreja e não falou mais. E poucos dias depois morreu. Mas para o povão que ficou lá dentro, o que aconteceu? Um milagre. Mas o menino morreu. Irmãos, há um grande engano. E agora vem a parte pior da história. Trabalhando em Vargem Grande, depois de Parelheiros, no bairro de São Paulo, eu fiz uma classe bíblica na casa do irmão Armândio. E o Armândio contou uma história tenebrosa. Ele disse: meu pai era bruxo, dono de um centro espírita. E ele era contratado desse missionário da Baixada do Glicério para ficar dentro da igreja invocando os demônios para atuar no culto enquanto ele prega. Eu falei: que história, o Armândio? Pois é, ele falou: meu pai. Eu falei: Armândio, escreve isso aí e assina e me dá. Porque quando eu falo, não sabe o que eu estou inventando. Imagina um pastor renomado, fundador de igreja do Brasil e fora do Brasil, contratar pai de santo para invocar demônio para atuar no culto. O Armando escreveu e depois me enviou. Nessa ocasião eu já estava em Carapicuíba quando me enviou. E eu trouxe aqui a carta dele. Vou ler um pedacinho para você ver. Olha, irmão, a que ponto chega o protestantismo apostatário. Ele diz assim, nos anos 80, eu e meu pai éramos umbandistas da Casa de Caridade e Templo São Cipriano. Meu pai era fundador do terreiro, eu trabalhava batendo tabaco e cantando para os espíritos incorporando meu pai. Eu achava estranho a atitude de meu pai, que frequentava a igreja Tabata, foi o nome da igreja. Um certo dia eu perguntei para ele o que ele ia fazer na igreja. Ele pediu o segredo e me contou que trabalhava para o missionário tal, daquele nome missionário. Ele ficava no meio do povo, chamando os espíritos para incorporar as pessoas. Várias pessoas caíam. Depois o missionário expulsava os espíritos em nome de Jesus. E aqui a carta vai embora. Então vejamos a que ponto chega, né, o protestantismo apostatário. Coisa louca, né? E quando foi no ano passado, eu fiz 15 noites lá em Caraguatatuba. Eu me mudei para cá, de São Paulo para cá. E quem eu encontrei lá em Caraguá? O Armando. Ele e a esposa estão morando em Caraguá. Então, se alguém depois quiser conversar com ele, eu tenho o telefone atualizado dele, porque encontrei no ano passado aqui em Caraguá, está morando aí. Meus amigos, por que eu estou explicando isso? Para você entender a parte da segunda besta que trabalha com o mundo evangélico para desviar o povo da Bíblia, para formar a imagem da besta. E agora então vem a parte final. Voltemos para Apocalipse 13, verso 13, 13 e 13. Apocalipse 13 e 13. Voltemos lá. Apocalipse 13 e 13. Diz assim, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu vai descer da terra diante dos homens. Verso 14: seduz ou engana os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que da espada sobreviveu. Então esse é o objetivo, uma imagem da besta. O que é a imagem da besta mesmo? A união da igreja com o Estado, ou seja, religião com política, política com religião. Isso é a imagem da besta. E esse é o objetivo do diabo, formar a imagem da besta. E para que isso aconteça, tem que ter o ecumenismo. E o que é o ecumenismo? A união das igrejas e pontos doutrinários. Só que infelizmente não em torno da verdade. Se fosse, seria uma bênção. E quem lidera o ecumenismo no mundo, quem é? O Vaticano, com o apoio dos Estados Unidos. Vou repetir: quem lidera o ecumenismo no mundo é o Vaticano. O Vaticano trabalha fortemente para colocar todas as religiões debaixo do seu guarda-chuva. E esse Papa atual tem feito maiores movimentos que os outros. E as grandes igrejas da terra já declararam união ao Vaticano, se você queira saber.
E agora você vai entender na Bíblia como é que funciona o ecumenismo para formar a imagem da besta. Abre em Apocalipse 16:13. 16:13. Apocalipse 16:13. Olha só o que está escrito aqui. 16, verso 13. Diz assim, ó: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Verso 14. Porque eles são espíritos de quê? Hein? De demônios, operadores de quê? De sinais, olha aí. E se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de juntados para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, para o Armagedon. Irmãos, aqui na tela, João viu 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Um saiu da boca do dragão, outro da boca da besta, outro da boca do falso profeta. Ele fala que são espíritos de demônios e operam sinais e vão contra os políticos do mundo inteiro. Olha aí, irmãos, dragão, besta e falso profeta engloba todas as religiões do mundo e filosofias. Então todas as religiões do mundo e filosofias estão enquadradas aqui no dragão, na besta e no falso profeta. E você vai entender agora o sentido disso aqui. Veja, dragão na profecia, irmãos, representa quem? O diabo. E a religião do diabo, segundo a Bíblia, é o espiritismo. Sabe que a primeira cena espírita foi feita onde? No Jardim do Éden. Quando o diabo se encarnou na serpente e começou a falar e enganou a Eva. Ali foi uma cena mediúnica. E a doutrina principal do espiritismo, irmãos, é a imortalidade da alma. Que a pessoa morre, mas não morre. Ele apenas se desencarna e vai viver em outro lugar. Vida após a morte, que é a doutrina principal do espiritismo. A pessoa morre, mas não morre. Ele morreu aqui e está vivo em outro canto. A besta, irmãos, tem que ver com o sistema papal, cuja religião é o catolicismo romano. E a doutrina principal do catolicismo romano, colocada no cristianismo e que não tem na Bíblia, é o domingo como dia de guarda. Veja, a imortalidade da alma não tem na Bíblia, porque segundo a Bíblia, quando a pessoa morre, morre mesmo, não está vivo em canto nenhum. Vai ter ressurreição, né? De salvos e de perdidos. Aí sim, cada um recebe sua recompensa após a ressurreição, mas não está vivo quando morre. E o domingo como dia de guarda também não é Bíblia. A Bíblia não guarda que dia? Hein? O sábado. O Papa disse não, é domingo. E colocou no cristianismo. O falso profeta, irmãos, tem que ver com o protestantismo apostatado, cuja religião é o mundo evangélico que se apostatou. E a doutrina principal do mundo evangélico apostatado qual que é? A língua estranha. Aquilo que a pessoa que fala não sabe o que está falando e que ouve não sabe o que ela está dizendo. E isso não é bíblico. Aliás, irmão, depois de amanhã, o assunto aqui vai ser sobre o dom de língua. Depois de amanhã. Vamos estudar aqui 2 noites, viu? Só sobre o dom de línguas. Quinta e sexta. Então você imagina o quanto vamos estudar sobre esse assunto, hein? 2 noites. Só sobre o dom de línguas. Mas saiba que na Bíblia, o dom de línguas, quem falava sabia o que estava falando. E quem ouvia sabia o que ele estava dizendo. É outra coisa. Então notem, aqui está, irmãos, o ecumenismo. Aqui está a união das igrejas. Veja, por exemplo, a imortalidade da alma, que a pessoa morre, mas não morre. Ele morreu aqui e está vivo em outro canto, que é a doutrina principal do Espiritismo. É aceito pelo catolicismo romano ou não? Sim ou não? O padre prega a vida após a morte ou não? Ah, pergunta para o padre. Fala para ele assim: ô padre, se uma pessoa boa, fiel, morreu, o que acontece? Ele fala: filho, vai para o céu. Ele morreu aqui, então vivo lá. Mas se for ruim, padre, vai para o inferno de fogo. E lá vai sofrer no do diabo lá. Ele morreu aqui, então vivo lá. Mas padre, se for muito pecador, filho, não vai nem para o céu nem para o inferno. Vai para outro lugar chamado purgatório, onde vai queimar os pecados e lá vai para o céu. Então você percebe que o padre prega a vida após a morte. A pessoa morre, mas não morre. Ele morreu aqui e está vivo lá. Então concorda com o Espiritismo, está vendo?
Agora, o mundo evangélico é apostatado, irmãos. Crê também na imortalidade da alma ou não? Hein? É só bate em qualquer igreja evangélica aí, ó. Vai em qualquer uma delas, bate lá e diz: pastor, vem cá. Se um cristão fiel morreu, o que acontece? O filho vai para a glória. Ou para o seio de Abraão. Mas pastor, se foi ímpio, vai para o inferno de fogo. Então veja que o pastor também prega a vida após a morte. Morreu, mas não morreu. Morreu quem está vivo lá. Então concorda com o Espiritismo. Está vendo? Então, irmãos, nessa doutrina aqui, ó, imortalidade da alma, estão unidos o Espiritismo, o catolicismo romano e o mundo evangélico constatado. Podem divergir entre si, mas conseguiram nessa doutrina aqui, todos se unem contra nós. Porque nós não cremos nisso, porque não é bíblico. Então aqui está um ponto pelo qual seremos perseguidos. Escuta, aqui está um ponto pelos quais seremos perseguidos. A imortalidade da alma, nós não cremos nisso. Enquanto todo mundo crê nisso, nós não cremos nisso. Agora, o domingo de guarda, que é o trunfo do catolicismo romano. Eu pergunto, o domingo de guarda é aceito no Espiritismo ou não? Irmãos, nenhum pai de santo retira nada. Se é para guardar o domingo, está tudo certo. Agora eu pergunto, o domingo de guarda é aceito no mundo evangélico constatado ou não? Sim ou não? Irmãos, todos os pastores falam para os seus fiéis que o domingo é o dia do Senhor. Vejam. E não tem na Bíblia. O dia do Senhor, segundo a Bíblia, qual que é? É o sábado. Então você percebe que nessa doutrina aqui, olha, o domingo de guarda estão unidos o catolicismo, espiritismo e o mundo evangélico constatado. Podem divergir entre si, mas considerando nessa doutrina que todos se unem contra nós. Ó. Então aqui está outro ponto pelo qual seremos perseguidos. Ó. O domingo como dia de guarda. E a língua estranha, que é o trunfo do mundo evangélico constatado. Eu pergunto, é aceito no espiritismo ou não? Irmãos, na Umbanda e no Candomblé se fala as mesmas línguas. E o Pai de Santo fala com um bom espírito. Agora eu pergunto, a língua estranha é aceita pelo catolicismo romano ou não? Sim ou não? Irmãos, no movimento carismático da Igreja Católica e Apostólica Romana se falam línguas estranhas, exatamente como nas igrejas evangélicas pentecostais. Então você percebe que nessa doutrina aqui, ó, da língua estranha, estão unidos o protestantismo apostatado, o catolicismo romano e o espiritismo. Podem divergir entre si, mas quando chega nessa doutrina aqui, todos se unem contra nós. Então aqui está outro ponto pelo qual seremos perseguidos. Então o ecumenismo já existe. E aí então vai dar as mãos aos políticos do mundo inteiro. Entende, irmãos? Isso que é a imagem da besta. Aí volta então a perseguição. Então vai curar a vida mortal da besta, sim. E agora, só para você ter uma ideia do que vamos tratar amanhã, vou explicar agora, mas olha o desfecho. Então vou perguntar aqui, o que é a imagem da besta? A união da igreja com o Estado. Vou perguntar de novo, o que é a imagem da besta? A união da igreja com o Estado. Ou seja, religião com política. Aí, acontecendo isso, muita atenção aqui, ó, acontecendo isso, o que vem em seguida? Olha aí, capítulo 13 de Apocalipse, verso 15. 13, verso 15. Esse é o assunto de amanhã, tá? 13, verso 15. Então, formada a imagem da besta, olha o que acontece. 13, verso 15. Ele foi dado comunicar o quê? Hein? Fôlego. Fôlego é vida, hein? Ele foi dado comunicar fôlego, ou seja, vida, à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quando não adorassem a imagem da besta. Então, quem não se enquadrar nessa união da política com a religião, irmãos, vai ser perseguido e morto. Vai ser dado vida para que ela possa falar. Como é que a imagem da besta fala? Através de leis. É assim que a imagem da besta fala, por lei. Ou obedece, vai perseguido. Verso 16, o que acontece em seguida? A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faça que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Verso 17, para que isso? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então aí, irmãos, vem agora a marca da besta por lei, está vendo? Quem não aceitar não vai poder comprar nem vender nada. Aí volta a perseguição.
Aí é curada a vida mortal da besta. Voltou à intolerância. Agora veja o verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então esse é o assunto de amanhã. Amanhã é sobre a imagem da besta, o ser de Deus, a marca da besta e o 666. Amanhã vamos entender o que é isso aí. E aí vamos entender finalmente como é que vai voltar a perseguição. Mas eu pergunto, até aqui você entendeu? Pois é. O assunto é forte, sim ou não? Bastante revelador. E ao entender isso aqui, você só vai se perder se você quiser. Escutou o que eu falei? Você só vai se perder se você quiser. Você só vai seguir o sistema errado se você quiser. Meus amigos, quando Deus revela essas coisas para você e para mim, Ele está batendo a porta do seu coração, para que você possa aceitá-lo de fato, de verdade. Eu estou falando sobre o Jesus da Bíblia. Escutem, porque o Jesus que estão pregando por aí, irmãos, não é o Jesus da Bíblia, não. Eu pergunto, o Jesus da Bíblia, quando ia pregar na sinagoga, na igreja, ele gritava? Ele pulava? Ele rodopiava? Ele falava línguas estranhas? Ele vendia toalha ungida para ganhar dinheiro? Vendia a chave da vitória? Mas o que é que estão fazendo por aí em nome de Jesus Cristo? Tudo isso. Irmãos, presta atenção. O Jesus que estão pregando por aí não é o Jesus da Bíblia. É um outro Jesus que não tem na Bíblia. O Jesus da Bíblia falou assim: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar paz para a sua vida. Então, irmãos, aí está o segredo. É o Jesus da Bíblia. E quando Deus revela essas coisas para você e para mim, Ele está batendo a porta do seu coração. E Ele quer entrar na sua vida, viu? E mudar a sua vida. E moldar o seu caráter. Irmãos, pode liberar o pastor? Veja, irmãos. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão assim, ó, em outro mundo. Deus fala, fala e fala, mas a pessoa não ouve. Mas essa noite, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, cear com ele e ele comigo. E Ele está batendo a porta do seu coração, viu? Ele quer entrar e dar um novo coração, capaz de amar, perdoar e honrar o nome dele. Mas é preciso você abrir o coração e deixar que Ele possa entrar. Sabe, meus amigos, ao ver e ouvir a verdade bíblica, o que você está sentindo, na verdade, é o verdadeiro fogo do Espírito Santo. Deus está chamando você. Veja, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. E não só isso, seja uma testemunha da verdade. Deus quer que você seja batizado, abraçando toda a verdade e se tornando um testemunha da verdade. Deus está chamando para que você abrace a verdade. Irmãos, a perseguição vai voltar, você não tenha dúvidas. Mas Deus quer que pessoas não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens que vão ser firmes pelo que é reto. Aí ele cai o céu na cabeça dele. Como eu disse ontem, Deus quer pessoas que se envolvem com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, empregado ou desempregado, com esposa ou sem esposa, com marido ou sem marido, com filho ou sem filho. Nenhum covarde vai entrar no céu. E Deus chama você, viu? Para abraçar a verdade e ser uma testemunha da verdade. Eu pergunto: você gostaria de orar comigo nessa noite? Falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero seguir a verdade, ainda que seja perseguido. Eu quero honrar o teu nome. Gostaria de orar assim ou não? Quantos gostariam de orar e pedir a Deus essa graça, esse poder na vida? Então fique em pé, se você deseja. Vamos clamar a Ele por misericórdia. Nós vamos ter um hino especial. O nosso cantor já está aqui.
Ele vai cantar um hino. E o hino que ele vai cantar é um hino de chamada, um hino de entrega. E nós queremos orar por você, para que Deus te ajude e me ajude também. Pode colocar o hino. Enquanto ele canta, você medita e olha no seu coração. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar no frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus. Esse é o chamado. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Esse é o chamado. Não pode deixar para depois. Amanhã pode ser tarde demais. E Deus chama na hora certa. Ele chama e capacita. Ele chama e abençoa. E Ele está chamando você, viu? Para entregar a vida a Ele. E eu queria chamar aqui à frente o irmão Maurício. Cadê o Maurício? Vem aqui, Maurício. Chama também o Luiz Gustavo. Quando Jesus te chama e tu não Ronaldo, posso vir aqui? Cadê o Ronaldo? pra onde vais então? Voltas pro mundo E aí, Johnny? que contém, mas voltas triste como ninguém. Vamos orar juntos aqui. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Aí sim, né? A vida pode retomar força e vigor. Vem pra Jesus. Vem para Jesus. Esse é o chamado. Vem pra Jesus. Esse é o chamado. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Deus chama na hora certa. Jesus te chama e tu não vens. Pra onde vais então? Essa é a pergunta. Se não vem, para onde vai? Né? Para onde vai, né? Né? Então é uma loucura a pessoa não aceitar o chamado de Deus. Deus chama para a vitória, para a vida eterna. Infelizmente o homem nasce, cresce e morre. E às vezes morre antes de crescer, né? Pois é.
Eu chamei algumas pessoas aqui à frente, apenas representando, né, os demais que estão aqui. Mas aqui temos aqui, irmãos, ó, essas 4 pessoas já estão decididas pelo batismo. Entende? Mas eu chamei só uma representação. Nós temos várias outras aqui, ó, que estão decididas pelo batismo. E nós queremos orar por todos, para que Deus abençoe. Orar por você que já é batizado há mais tempo na igreja, por você que não é batizado ainda, para que Deus fortaleça a sua fé e você seja vitorioso. Os que já são batizados, para que possam permanecer fiéis no arredapé da verdade. E os que já não são batizados, para que possam se batizar e abraçar a verdade e seguir servindo ao Senhor. E eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não vou chamar à frente. Mas quantos mais temos aí conosco que não são batizados ainda na igreja adventista? Levanta a mão aí, para ter uma ideia. A irmã aqui, ali também, lá atrás, aqui também. Tem alguém que estava afastado da igreja, está retornando agora? E precisa do poder, ali também, aqui. Vamos orar por isso, né? Para que Deus ajude e você seja vitorioso, vitoriosa pelo sangue de Cristo. Lembrando que sábado agora é nosso grande batismo, uma festa aqui para demônio nenhum colocar defeito, em nome de Jesus. Então vamos fechar os olhos agora e orar. Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, o Senhor é de eternidade a eternidade. O Senhor está acima de tudo e de todos. O Senhor é o doador da vida. O Senhor é quem mantém a vida. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor preservou nossa vida até aqui. Ó Deus, quantas pessoas já morreram e foram sepultadas, estão no pó da terra, no cemitério, mas nós ainda estamos vivos, Pai, pela Tua graça e misericórdia. E sabemos, Pai, que estamos vivos porque o Senhor tem um plano em nossa vida e através de nossa vida. E nós te louvamos, ó Pai, porque estamos entendendo o Teu plano para nós. E por isso nos levantamos diante de Ti, porque queremos Te servir cada vez melhor. Queremos honrar o Teu nome, Senhor, nesta terra, nos preparando para o Teu reino. Então, Pai querido, fortalece nossa fé em Ti. Abençoa, Pai, a cada pessoa aqui presente. O Senhor sabe como abençoar. O Senhor conhece a estrutura, a vida particular de cada um de nós. Então, Senhor, de acordo com a Tua sabedoria, opere em nossa vida, por misericórdia. Transforma nossa vida, Pai. Dá um novo coração, capaz de amar, perdoar e honrar o Teu nome. Ajuda para que cada um aqui seja um gigante na fé, uma testemunha fiel do Senhor. Que cada um aqui tenha poder do céu e sabedoria, para dizer não às ofertas do diabo, e sim ao Teu chamado. Pai, olha para os Teus filhos que estão aqui, que estavam afastados do Teu caminho, estão retornando. Abraça, Pai, com os Teus braços de amor. E cada um que sinta o Teu abraço nessa hora, o Teu aconchego. E ajuda para que retornem firmes para ajudar na pregação do Evangelho. E abençoa também, Pai, os que estão aqui que não são batizados ainda, para que sejam batizados com alegria e possam, Deus, seguir servindo ao Senhor até a morte ou até a volta de Jesus. E assim, quando Jesus voltar, Pai, que todos nós, pela Tua graça, misericórdia e providência, estejamos preparados. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podeis assentar. Vamos até a porta para dar um abraço em todos e até amanhã, se Deus quiser. O lanche vai ser lá embaixo hoje, né? Então, saindo daqui, desce as escadas, vamos tomar o lanche lá embaixo, assim como ontem. Senhor,
Eu vim